Após crise com Lula, Batoré deve dar aval a apoio de União e PP a Flávio. Não é dar aval, é não dificultar. O Flávio já conversa muito bem com o Ciro Nogueira, conversa muito bem também com o Rueda, é quem realmente manda no pedaço, mas ter o Alcolumbre contra, sei lá, né, desnecessário. É melhor não atrapalhar. Não atrapalhando já tá bom. E tá ali, ó, caciques da União Brasil, da Federação União Progressista, não acreditam que Batoré partirá para confronto aberto com Lula. Eles enxergam, no entanto, um efeito colateral do afastamento entre Batoré e o Lula. O receio de que ele trabalharia contra o apoio formal da federação à candidatura do Flávio não existe mais. A expectativa é que ele agora não se oponha à aliança. Aí Flávio participou ontem também do Pânico. Gostei dessa fala aqui. O Flávio deu uma alfinetadazinha no Zema, de levíssima. Escute isso aqui. Flávio, eu percebo que agora a gente pode fazer uma pergunta direta pra você. Você esteve recente agora com o Romeu Zema. E é verdade. Será? E ao mesmo tempo, será que o Romeu Zema vai ser seu... Vamos montar a chapa, porque agora no momento que você saiu do churrasco, comemorou a composição, você pode abrir o coração pro programa. É Romeu Zema ou Tereza Cristina? Interrogação na tela. Não posso falar agora. Muito bem. Jess, tem pergunta, Jess? Não, tudo bem, você não pode falar qual dos dois é, mas o nome de Romeu Zema está sendo seriamente considerável. Teve gente que falou que ele está radicalizando. Você vê isso como um problema ou você acha que a postura dele, ativa, até mesmo nesse caso aí do ministro Gilmar Mendes, na verdade é positiva e saudável para a democracia? Mas, na verdade, o que o Zema está fazendo é o que a gente já faz há 4, 5 anos, né? Denunciar os excessos do... O que o Zema tá fazendo é o que a gente já faz há 4, 5 anos. Denunciar os excessos. Pois é, né? Que bom que o Zema acordou. Que bom. Tribunal Federal, que bom que esse ano ele também está ali sendo atuando de uma forma mais decisiva. Eu acho que esse é um sentimento geral dos brasileiros, né, que não concordam com perseguição, que querem buscar o judiciário quando se sentirem injustiçados e ter a certeza que aquele juiz vai ser um juiz imparcial, que vai julgar a causa, não vai colocar nenhum outro fator não republicano na hora de tomar a sua decisão e com isso fazer justiça de verdade. Então, o Zema está nessa linha e é um pré-candidato, está colocado o nome dele, está dizendo para todo mundo, Rogério, que ele vai manter isso aí até o final. A gente está apenas conversando, eu tenho a convicção que todos nós, no final das contas, temos o mesmo objetivo, que é mudar o Brasil. E eu tenho a certeza, mais uma vez, né, que independente de ser no primeiro ou no segundo turno, a gente vai estar junto, né, porque hoje essa eleição é completamente diferente da de 2022. Na de 2022, o Bolsonaro estava lá sozinho, sendo atacado por todo mundo. E nessa agora, está o Lula sozinho, ele será atacado por todo mundo com verdade. Diferente do que ele fazia lá atrás com mentiras contra nós e com a justinha, claro. Tá bom, né? O Lula vai estar sozinho. E eu acho que o Flávio está certo a falar sobre isso. E vamos começar a falar do Nove Dedos. Trazendo um aspecto eleitoral importante. E que, até o momento, é um palanque que o Flávio também ainda não fechou para qual caminho vai andar. Minas Gerais. Palanque de Lula em Minas fica em xeque após Pacheco evitar declarar voto em Messias. Ih, rapaz. Será que o Pacheco traiu Lula? Aliados do governo passaram a manifestar desconfiança sobre a atuação do Rodrigo Pacheco, hoje visto como peça central na estratégia do Planalto para disputar o governo do Estado. A Folha também falou sobre isso. Lula mantém apoio a Pacheco, mas rejeição de Messias pode atrapalhar a aliança em Minas. Parte do grupo próximo de Lula avalia que Pacheco ajudou Alcolumbre a regimentar os votos necessários para rejeitar a indicação de Messias, apesar de ter feito acenos, né, por Messias. Isso deteriorou a relação com o senador e reforçou entre setores lulistas a impressão de que ele não será candidato. Alguns integrantes do Planalto afirmam ter segurança de que Pacheco atuou para tirar votos de Messias. O ressentimento de governistas com o senador se ampliou nesta quinta, por ele não ter votado na deliberação do Congresso que acabou por derrubar o veto de Lula à redução de penas dos condenados por golpismo. O Pacheco não apareceu não, do pé da dosimetria, fugiu. A derrota do governo, nesse caso, já estava precificada, mas a participação de Pacheco demonstraria boa vontade. Seria um aceno. Caso o PT desista de uma aliança com Pacheco ou o senador rejeite definitivamente a candidatura, haverá consequências na política nacional. Lula precisará procurar nesse cenário um novo nome ao qual possa se associar em Minas. Vai ser quem? Quem que o Lula vai apoiar em Minas? Sem candidato, sem palanque. A situação pro Lula está cada vez pior. A nossa alegria. Essa matéria aqui é sensacional. A manchete é boa, o conteúdo é bom. Você consegue ver o choro dos petistas do início até o fim. Apelos, traições e clima de fim de governo. Oh, meu Deus do céu, bastidores da derrota histórica de Lula no Senado. Não é a derrota do Messias, é a derrota de Lula. Na véspera da sabatina, o governista Everton Rocha abordou colegas com um apelo emocional. Disse que o Senado não podia destruir a carreira de um jovem advogado para impor a derrota a Lula. Jovem? Messias tem mais de 50 anos, rapaz. Eu não sou mais jovem, quem dirá o Messias. Relator da indicação, o Everton sabia que o governo correria riscos na votação secreta. A súplica não surtiu efeito. Messias teve apenas 34 votos favoráveis, 7 a menos que o necessário para evitar que o ministro Supremo, para virar ministro Supremo. O responsável pela derrota histórica tem nome e sobrenome: Batoré Alcolumbre. O presidente do Senado tentou emplacar o aliado, Rodrigo Pacheco, na vaga do Barroso. Contrariado com a escolha de Messias, resolveu humilhar Lula e deixou o governo de joelhos.
Batoré submeteu o advogado-geral da União a uma frigideira de 5 meses. Isso foi real mesmo. Amassou, viu? Só aceitou recebê-lo na semana passada às escondidas. Não foi bem assim. Segundo a imprensa... Segundo o que a imprensa reportou, Batoré não sabia que o Bessias estaria lá num jantar, um almoço que ele ia participar e nem quis se comprometer. No encontro, não quis se comprometer com a aprovação, faltou dizer que se empenharia pessoalmente para rejeitá-lo. O governo acreditou no otimismo que vendia em declarações públicas. É o pior tipo de mentiroso. É o mentiroso que acredita na própria mentira. A Secretaria de Relações Institucionais chegou a descartar uma sugestão de adiar a sabatina em manobra para ganhar tempo e tentar conquistar votos. A ficha só começou a cair no início da tarde, quando Messias respondia às últimas perguntas dos senadores. Ao constatar que a derrota era iminente, um articulador do Planalto abandonou o almoço às pressas na tentativa de demover o Batoré. Ouviu que o jogo já estava jogado. Terceiro mandato, Lula sofre uma derrota inédita nos últimos 132 anos, desde 1894. Turbulenta gestão de Floriano Peixoto, o Senado não rejeitava a indicação ao Supremo. O resultado expõe um governo desarticulado e alheio ao que se negocia nos corredores do Congresso. Uma das planilhas que circulava entre os lulistas contabilizava votos inexistentes a favor de Messias. Um deles viria do Alessandro Vieira, defensor histórico da Lava Jato, crítico contumaz do Supremo. Não, o Vieira declarou voto. Relator da indicação, o Everton sabia que o governo correria riscos na votação secreta. A súplica não surtiu efeito. Messias teve apenas 34 votos favoráveis, 7 a menos que o necessário para evitar que o ministro do Supremo, para virar ministro do Supremo. O responsável pela derrota histórica tem nome e sobrenome: Batoré Alcolumbre. O presidente do Senado tentou emplacar o aliado, Rodrigo Pacheco, na vaga do Barroso. Contrariado com a escolha de Messias, resolveu humilhar Lula e deixou o governo de joelhos. Batoré submeteu o advogado-geral da União a uma frigideira de 5 meses. Isso foi real mesmo. Amassou, viu? Só aceitou recebê-lo na semana passada às escondidas. Não foi bem assim. Segundo a imprensa... Segundo o que a imprensa reportou, Batoré não sabia que o Bessias estaria lá num jantar, um almoço que ele ia participar e nem quis se comprometer. No encontro, não quis se comprometer com a aprovação, faltou dizer que se empenharia pessoalmente para rejeitá-lo. O governo acreditou no otimismo que vendia em declarações públicas. É o pior tipo de mentiroso. É o mentiroso que acredita na própria mentira. A Secretaria de Relações Institucionais chegou a descartar uma sugestão de adiar a sabatina em manobra para ganhar tempo e tentar conquistar votos. A ficha só começou a cair no início da tarde, quando Messias respondia às últimas perguntas dos senadores. Ao constatar que a derrota era iminente, um articulador do Planalto abandonou o almoço às pressas na tentativa de demover o Batoré. Ouviu que o jogo já estava jogado. Terceiro mandato, Lula sofre uma derrota inédita nos últimos 132 anos, desde 1894. Turbulenta gestão de Floriano Peixoto, o Senado não rejeitava a indicação ao Supremo. O resultado expõe um governo desarticulado e alheio ao que se negocia nos corredores do Congresso. Uma das planilhas que circulava entre os lulistas contabilizava votos inexistentes a favor de Messias. Um deles viria do Alessandro Vieira, defensor histórico da Lava Jato, crítico contumaz do Supremo. Não, o Vieira declarou voto. Embora a votação tenha sido secreta, não é difícil traçar um mapa de traições em partidos aliados como o PSD e o MDB. Algumas defecções eram visíveis a olho nu. Preterido por Lula, Pacheco foi o primeiro senador a deixar o plenário assim que o painel foi aberto. Não declarou voto aberto ao Messias e capou o gato. Ei, rapaz, que humilhação, viu? Tá todo mundo vendo. E assim, ó, esse tipo de coisa que aconteceu ontem é algo que o povo brasileiro pode não se debruçar, pode não entender. É a parte. A Lula perdeu. Mas quem tá em Brasília sentiu o cheiro de sangue. Quem tá em Brasília viu o que aconteceu e machucou demais. Lula tá desaparecido. Quem sabe nem se o Lula já parou de chorar. Outros aliados preferiram nem aparecer. Insatisfeito por ter perdido a vaga de titular na CCJ, Cid Gomes viajou para não votar. E não votar é votar não. Porque só conta os votos sim. Se você não votar ou votar não, tanto faz a mesma coisa. Só conta os sims. Tem que ter 41 sims. Até o Cid Gomes esfaqueou o Lula, rapaz. A oposição comemorou o resultado com euforia. Bolsonaristas ensaiaram um coro de fora Lula no plenário. Nesta quinta, o clima de fim de governo tende a se agravar. O Congresso deve derrubar o veto da dosimetria, que reduz as penas dos condenados por tentativa de golpe. Na ressaca da derrota, o Planalto será pressionado a romper o imobilismo e tomar decisões sobre o futuro da relação com o legislativo. Parte dos aliados defende que Lula demita todos os indicados do Batoré. O risco é contratar novos problemas, já que Alcolumbre mostrou ter completo domínio da casa. Outra questão em aberto é o que fazer com a vaga. A hipótese de indicar Pacheco soaria como sugestão à chantagem. A opção de incendiar o lobby por Bruno Dantas, que é por isso que se suspeita que Renan Calheiros é um dos traidores, também enfrentaria resistências. O ministro do Tribunal de Contas é próximo, senador do MDB, Renan Calheiros. A oposição prefere que Lula deixe a indicação para o próximo governo. E o que também seria interpretado como uma capitulação, já que Lula é candidato ao 4º mandato. Antes de avançar aqui, teve uma coisa que eu estava toda hora esperando o momento perfeito para falar no vídeo de ontem, não foi o vídeo de ontem, e coloco aqui. É o seguinte, o episódio de agora, gente, também é muito bom para entender as dificuldades do governo Bolsonaro.
O Senado, durante o governo Bolsonaro, foi ainda mais refratário, foi ainda mais belicoso. A relação de Lula com o Colombo é maravilhosa. A relação de Lula com o Centrão é maravilhosa. Com o Bolsonaro nunca foi assim. Então, quando o Bolsonaro fez várias de suas indicações que passavam pelo Senado, vide o Aras, começou com o Aras, Bolsonaro foi atacado por todo mundo. Mas não é do Zap. Mas toda essa turminha bonita e cheirosa começou dando ataque de pelanca. Todo mundo dando ataque de pelanca. E as pessoas não param para pensar que o nome indicado, ele tem que ser colocado primeiro em votação, porque demora. Foi o Messias, 5 meses. O Mendonça também foram vários meses, foram 3 meses no Mendonça. E depois tem que passar pela sabatina da CCJ e pelo plenário, votação secreta. Então você trabalhar para conseguir, sabe, um nome que vai ter os votos a depender da composição do Senado, isso não é brincadeira. E muita gente ficava de safadeza. Silvio Grimaldo, que o Nicolas fica promovendo hoje, já estava de safadeza no governo do Bolsonaro, que vinha com papo de, não, ninguém nunca rejeitou, tem que pautar para ver. Ninguém é rejeitado. O Senado nunca rejeitou ninguém. E tá aí agora. Tá vendo que rejeita? Ainda rejeitou do Lula. E aí depois o pessoal vem aquele papo lá, ó. Lula botou até o advogado dele. Botou até o advogado dele. Era só ter colocado um conservador. Aí tentou colocar o Messias, aconteceu o quê? A política no Brasil é muito mais complexa. É muito fácil esse discurso lacrador. Muito fácil. Mas na hora que você vai pros números, e aí? E aí? Quando você vai por número, o buraco é muito mais embaixo. Você perguntar para as pessoas assim, durante o governo Bolsonaro, fala o nome de 10 senadores de direita. Ninguém fala, porque nem tinha. Nem tinha. Tinha um Twitter que eu fiz em 2020. Cara, eu lembro que esse tweet foi alvo de tanto ataque de pelanca. Tanto ataque de pelanca. Porque naquela época, o desconhecimento de como funcionava o Congresso era absurdamente maior do que é hoje. Era um tweet que eu falava mais ou menos assim. A direita não tem número... Vamos aos fatos. A direita não tem número no Senado. Eduardo Gomes jamais, não consegue se eleger. Muito menos Flávio Bolsonaro. E aí se discutia na época o Renan Calheiros se lançar presidente do Senado. E eu falava, pô, nesse cenário aí, bicho, melhor deixar o Colombo mesmo. Essa composição. Aí era gritaria para um lado, gritaria para o outro. Não, tá lá, tô apoiando ao Colombo. Sim, tô apoiando ao Colombo. Tô fazendo campanha. Ao Columbrete. Por quê? Porque as pessoas não conseguem compreender como é que funciona. As pessoas acham que é tipo, Bolsonaro tem a caneta, ele escreve ali o nome num papel. André Mendonça, automaticamente Mendonça virou ministro do Supremo. Ele escreve no papel, Flávio Bolsonaro, automaticamente Flávio Bolsonaro virou presidente do Senado. Bolsonaro pegou um pedaço de papel e escreveu impeachment de Alexandre de Moraes. Automaticamente teve impeachment de Alexandre de Moraes. Sabe, é um negócio assim tão pueril que fala, meu Deus, bicho. E as pessoas não se preocupam em explicar. As pessoas, os jornalistas, os comunicadores, a classe política. Ninguém se deu esse trabalho. Ninguém se esforçou em relação a isso daí. Isso aconteceu em 2020, porque iríamos ter eleições da presidência da Câmara e Senado em 2021. Falamos sobre isso nessa época. Em 2023, a mesma coisa, a mesma gritaria, ninguém tava nem aí pra nada, estavam mais de boa, estavam só focados na campanha do Rogério Marinho. Chegamos agora em 2025, mais uma vez, mas assim, pela terceira vez consecutiva, nova briga, nova gritaria, e não saímos do lugar. E os problemas que Bolsonaro começou a ter no início do governo por conta do Rodrigo Maia, e melhor explica porque o Rodrigo Maia virou o presidente da Câmara, é o Ciro Gomes. Ele concedeu entrevista para André Saidi, que parece que é num teatro. Eu já dei pleno esse áudio várias vezes ao longo dos anos, mas mais de 10 vezes. E Ciro Gomes fala assim, que a esquerda sentou e olhou os números e compreendeu rapidamente que se lançasse um candidato de esquerda, eles iriam perder a disputa na Câmara. Mas enfim, aí o Ciro Gomes fala, a gente sabia que a gente ia perder. Então, olhamos para os números e falamos, cara, o Rodrigo Maia é um cara de palavra. Esse é o termo que o Ciro Gomes usa. Vamos trazer ele para conversar. Falar, relatoria de projetos, nomeações, passo, agenda, pauta. Temos que ter um freio em relação a Bolsonaro que estava vindo com tudo. E dito certo. Olha o que foi os 2 primeiros anos de Rodrigo Maia. Compara com a partir de 2021 com o Bento Lira. Olha o caos que foi o Rodrigo Maia. Literalmente tentativa de golpe. Rodrigo Maia lá pra Espanha. Aí teve aquele tweet da Embaixada da Espanha que apagou, que falou lá, tava lá pra discutir sem presidencialismo, foi parlamentarismo. Acho que foi sem presidencialismo. Sabe? Aconteceu na época, mas as pessoas não entendem. E aí, como já tinha alguns meses que o Maia estava à frente da Câmara, eu acho que essa entrevista foi no final de 2019. O Ciro Gomes, inclusive, usa como exemplo o pacote anticrime. Ele falou, a gente falou, tem que segurar. Aí o que o Maia faz? Ele dá a relatoria para as pessoas certas. Ele deu a relatoria do pacote anticrime para o Sérgio... Pacote anticrime para lá que ele fala do Moro tá fazendo, para o Marcelo Freixo. Marcelo Freixo do PSOL. O pacote anticrime na mão do Marcelo Freixo. Faz algum sentido?
Óbvio que é para desidratar. Óbvio, sabe? Não tinha pessoa melhor para dar o pacote anticrime. As pessoas olham os números. São coisas fáceis de entender, mas não existe uma preocupação. Não existe nenhuma preocupação de ensinar isso daí para as pessoas. É lacrar. Dá para lacrar? Vai ser um videozinho que vai ganhar novos seguidores? Vai poder vender curso? Livro? Sei lá, qualquer coisa? Não vai. Então não vou fazer, não. Isso que é a direita. Por isso que a gente fica aí rodando em círculos o tempo todo. Aí Bolsonaro chegava, explicava, falava de um lado, falava do outro. Aí teve uma fala de Bolsonaro que ficou, porque sei lá, sou do Centrão. Aí foi que ele pega pra capar, mas meu Deus, que isso, aquilo, outro. Mas aí o pessoal aí falou assim, porque Bolsonaro não avança com nada que isso, que pipipi. Você pega vídeos de Bolsonaro, entrevistas que ele deu. Tem uma entrevista muito icônica que em 2016, 2 anos antes de ser eleito, ele tá no Pânico. E aí o Emílio falava mais ou menos na linha, Bolsonaro, mas tu vai conseguir avançar, tuas ideias é meio radical, né? Assim, não é radical, não é ideia da turma do Centrão. Aí Bolsonaro falava, cara, eu vou rodar o Brasil e eu tô falando pras pessoas pra votarem em pessoas alinhadas a mim. Porque uma vez que eu chegue lá, eu vou ter que governar com quem foi eleito. E ao longo do seu mandato, quantas e quantas vezes, quando as pessoas reclamavam, que Bolsonaro, Centrão, que pipi, ele falava, me apontem os 308 deputados e 49 senadores que eu posso conversar, porque eu preciso desse número pra aprovar uma PEC. Eu tenho certeza que vocês já ouviram isso. Agora, quantas vezes vocês já ouviram isso da boca dos deputados? É sempre tirando o corpo fora. Aí vocês estão vendo agora aí, diante da derrota do Lula, tudo que Bolsonaro teve que enfrentar e as vitórias que Bolsonaro conseguiu em um cenário muito mais adverso do que o Lula, com sua própria base, muito entre aspas, jogando contra ele. E foi que Bolsonaro, em determinado momento, até classificou de direita burra. É bom relembrar essas histórias, né? Não deixar o governo Bolsonaro para trás. Eu faço questão de relembrar isso. Mas voltando